ética? Não, é sobre conflito de interesses. Ah, ética, conflito de interesses. Vamos fazer de novo. Vamos de novo. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Pamela. Eu sou a Amanda. E eu sou a Kênia. Hoje a gente vai falar um pouquinho de perícia judicial e mais especificamente sobre a ética e o conflito de interesses, que é um assunto muito importante que deve ser tratado com cautela dentro dos escritórios de advocacia, da justiça, né, e que todo profissional de perícia deve ter o cuidado e também a responsabilidade, né, de ter a consciência de que deve ser informado, deve ser avisado ao seu cliente, avisado ao juízo, se for o caso. A gente já viu muitos casos por aí, né? Muitos advogados, tanto advogado, partes, né, que trabalham com juízes e contadores, né, deixam um pouco de lado essa atenção. O conflito de interesses, principalmente, é algo que deve ser tratado com muita cautela, porque pode gerar um outro processo além daquele que você já está lidando, né? Um bom exemplo, assim, que a gente pode citar, e a gente já vivenciou isso também, né? É o fato de tu atender o teu cliente, ele quer entrar com uma ação contra uma empresa e a pessoa que vai defender essa empresa é da tua família, né? Então, pode dar um confronto tanto numa delação para o juízo, né? Alguém pode denunciar, dizer que de ambos os lados, tanto tu está fazendo um cálculo que vai favorecer a empresa ou o teu familiar vai favorecer o teu cliente. Na verdade, não é proibido, né? Como assistente técnico das partes, não tem proibição de conflito de interesses. Basta a parte estar ciente, ou seja, o advogado da parte autora ou o advogado da parte do réu, né? O problema é não comunicar isso para nenhuma das partes e dar algum problema, porque é preciso a ciência dos advogados para que não venha aí ter nenhum mal entendido futuro. Agora, como perito do juízo, tem que ter mais cautela ainda, porque ele tem que avisar judicialmente, né, com base em todo um código de ética, o porquê e o motivo, né, do conflito de interesses, ou impedimento ou a suspensão dele daquele processo. Acho que é um ponto que tem que ser bem visualizado e pouco falado, e as pessoas tendem a não ver problema nisso, né? A gente... Só que a gente já viu casos. Já viu mais de um caso, né? Mais de um caso. Que gerou problema, e a gente pode resolver, né, pensar ser proativo antes da coisa acontecer, né? É verdade. Se tu avisar e trazer essa informação, vai deixar ainda mais claro que a tua boa intenção, né? Tu tá sendo profissional, né? A gente pode até mencionar para vocês verem assim como o assunto ele como é que a gente pode dizer, ele é denso. Ele é importante, assim, sabe? Teve a prova de suficiência do CRC agora, desse ano, que era para ter sido ano passado e não teve, onde uma questão aborda essa questão ética. A questão, se eu não me engano, a palavra, a gente pode pegar a prova para ver? Pode. Peraí. Dá aquele corte. Corta! Então, até aproveitando a situação, eu vou comentar com vocês uma questão que teve na prova de suficiência do CRC agora desse ano, onde o perito foi nomeado pelo juiz em uma ação trabalhista, e ele omitiu informações relevantes no laudo porque ele era cunhado do empregador, né, da parte da reclamada. E nessa questão, a alternativa correta era de que ele responderia civilmente. Ele é crime, né? Isso é um crime. Além de ele ter deixado de ter
demonstrado que havia impedimento nesse processo, que ele não poderia, né, estar cumprindo com a perícia judicial, ele ainda omitiu um fato que pode ser relevante judicialmente falando e que pode mudar toda a decisão do juiz, né? Porque nós, como peritos judiciais, a gente tem a responsabilidade de trazer fatos para o juiz, né? E também para que isso ajude ele a tomar decisão, a melhor decisão, com base em todas as provas, né? Documentais, enfim. A gente pode ser solicitado, nomeado antes das decisões para que a gente auxilie o juízo em outros aspectos, por exemplo, contra um banco, né, para ver se realmente aquele contrato houve capitalização, se estava mencionando, se não estava mencionando. A gente pode entrar antes, né, das decisões, digamos assim, né, participar do processo antes das decisões para que a gente auxilie o juiz para ele entender essa parte matemática financeira que ele não tem conhecimento e consiga aplicar a lei depois com base na sentença, no acórdão e tudo aí, por aí vai. Então, acho que é bem importante a gente ter a ciência da responsabilidade que a gente deve ter. Com certeza. Porque a gente tem duas partes ali dependendo da gente, principalmente na fidelidade do laudo, né? Na importância de passar informações corretas e claras, né? E coerentes com aquilo que está sendo produzido. Finalizar, né, essas questões, né, do conflito de interesse de ambas as partes, né? O perito, tanto o perito como o advogado, né, quando fizerem um acordo dessa negociação, de todo o trâmite que eles vão apurar na justiça, pode acontecer penalidades em relação ao perito, né, por ocultar essas informações, de envolver parentescos, e também a penalidade em relação à justiça. Então, tanto quanto ele pode sofrer uma multa contratual. Nas cláusulas, as cláusulas contratuais, né? Uma multa em relação a isso. Com o advogado, né? Percentuais, valores, chegando a valores milionários, né? Então, sempre tem que ser muito bem observado isso. E tanto quanto a parte do juízo, né? Como foi mencionado anteriormente, ele pode ser devolvido os honorários. Porque pode invalidar teu cálculo, né? Invalidar todo o cálculo e ser devolvido esses honorários e todo o trabalho prestado anulado. E trazer um problema ainda maior e tudo se tornar uma bola de neve. Acho que por hoje é isso. A gente finalizou aí o papo de hoje, né? A gente queria que de alguma forma pudesse ajudar vocês. Dar esse start, né? Nesse mundo de apresentar o conteúdo, trazer essa parte dos escritórios, né, de todo o conhecimento que a gente tem para o mundo virtual. Compartilhando informação. E você, tem alguma experiência, passou por alguma coisa desse tipo? Se quiser compartilhar com a gente, já gente vem vai aqui pro sofá, né? Já vem aqui sentar com a gente pra contar o que aconteceu aí com você. Tá, acho que é isso. Alguma coisa vai sair. Se a gente não conseguir finalizar, eu vou me matar. Não. É isso, pessoal. Acabou. É isso.